Olá, eu sou Bruno Ferrari do Grupo Oncoclínicas e hoje nós vamos poder falar um pouco sobre a individualização da terapia endócrina na era moderna nas pacientes pré e pós-menopausa. Para isso nós vamos ter o prazer de ter o Dr. Otto Metzger do Instituto Dana-Farber de Boston. E Otto, seja muito bem-vindo ao Brasil mais uma vez e é um prazer poder estar aqui contando um pouco da sua experiência. Muito obrigado, Bruno. É um prazer conversar sobre terapia endócrina para pacientes na pré e na pós-menopausa. Recentemente, com os dados de novos estudos que foram apresentados nos últimos 2 anos, nós vimos uma grande revolução no tratamento hormonal para pacientes na pré-menopausa com doença receptor hormonal positiva. E os 2 grandes estudos que foram os principais estudos que a gente esperava durante muitos anos por ter os resultados são os estudos TEXT e o estudo SOFT. O que esses estudos fazem de forma geral e combinada é aumentar o benefício que a gente sabe que a gente consegue, o grande benefício que a gente tem com o tamoxifeno para essas pacientes com doença receptor hormonal positiva. Antes da gente falar diretamente sobre por que a gente precisa adicionar a supressão ovariana para essas pacientes, é porque a maioria dessas pacientes com doença receptor hormonal positiva, elas têm recaída ou relapso da doença após os 5 anos. Então, talvez 5 anos de tamoxifeno como terapia inicial não seja suficiente. Então, são resultados que mais uma vez, a gente esperou durante muito tempo. E o estudo SOFT and TEXT, e o que eles fizeram de forma muito elegante foi combinar o tamoxifeno com a supressão ovariana, ou o inibidor de aromatase exemestano com a supressão ovariana. E no estudo SOFT, a gente ainda tinha um terceiro braço, que era o braço isolado de tamoxifeno como monoterapia. Esses são estudos que demoraram para ficar prontos. O accrual para esses estudos foi um pouco lento e de forma muito apropriada o que foi feito através do IBCSG, que é o grupo que conduziu esses estudos. Inicialmente foi feita uma análise combinada do estudo SOFT and TEXT. Então, na primeira análise, o que foi feito foi uma comparação de supressão ovariana com tamoxifeno, quando comparado com supressão ovariana e o exemestano. Então, esses resultados foram apresentados inicialmente e, de forma global, o que nós vimos para essas pacientes, quando tratadas com supressão ovariana, a primeira mensagem que é muito importante é que o desfecho clínico dessas pacientes foi excelente. Essas pacientes com follow-up mediano em torno de 3 a 5 anos, elas tiveram uma sobrevida excelente. E de forma global, com os resultados iniciais dessa análise combinada dos estudos SOFT and TEXT, nós vimos uma superioridade do exemestano, quando combinado ao inibidor de aromatase, quando comparado ao tamoxifeno, o exemestano com a supressão ovariana, quando comparado ao tamoxifeno e supressão ovariana. Um ponto muito importante quando a gente viu os primeiros resultados dessa análise combinada é que a gente viu uma toxicidade muito grande. A gente sabe que essas são pacientes na pré-menopausa e a partir do momento que a gente adiciona a supressão ovariana, a gente cria muitas toxicidades, e são toxicidades relacionadas à mudança do status pré-menopausal para pós-menopausa. De qualquer forma, após a análise inicial do estudo SOFT and TEXT, a pergunta que ainda permaneceu, uma pergunta muito importante, será que o que acontece quando a gente compara o exemestano com supressão ovariana versus tamoxifeno e supressão ovariana, quando comparado ao tamoxifeno monoterapia? Então essa foi a grande pergunta que ainda permaneceu aberta durante alguns meses, até que o estudo SOFT foi apresentado. Uma análise inicial do estudo SOFT com o endpoint primário do estudo, que foi a comparação de tamoxifeno versus tamoxifeno com supressão ovariana, mostrou um resultado negativo. Esse foi um estudo negativo como resultado inicial. Quando os autores ajustaram para variáveis clínicas de importância para essas pacientes, a gente viu um resultado significante a favor da supressão ovariana. Quando a gente olhou os endpoints secundários desse estudo, e aí a gente inclui tamoxifeno com supressão ovariana e exemestano com supressão ovariana, mais uma vez a gente viu uma superioridade com a combinação de exemestano mais supressão ovariana, quando comparado ao tamoxifeno, e o mesmo para tamoxifeno com supressão, quando comparados ao tamoxifeno.
As curvas desse estudo, como endpoint secundário, eram praticamente overlapping e todas essas diferenças foram pequenas. E a pergunta ainda continuava, será para qual grupo de pacientes que a gente realmente precisa? Aonde que está o real benefício da supressão ovariana para esses pacientes? E aí a gente teve uma análise muito interessante desses estudos, que foram pacientes de baixo risco, ou pacientes que não haviam recebido quimioterapia como terapia adjuvante, e pacientes de alto risco, definidas como pacientes que receberam quimioterapia neoadjuvante. Primeiramente, quando a gente olhou esse subgrupo de pacientes de baixo risco, que não receberam quimioterapia adjuvante, e a gente investigou qual era o papel da supressão ovariana para esses pacientes, a gente não viu nenhum grande benefício. As curvas foram completamente sobreponentes e pacientes com baixo risco tratadas com tamoxifeno e supressão ovariana, ou exemestano com supressão ovariana, tiveram desfechos muito semelhantes. Não havia uma vantagem de adicionar a supressão ovariana para esses pacientes. Então, isso foi um grande achado. Pacientes de baixo risco talvez se beneficiem de 5 anos de tamoxifeno apenas, e a gente não acrescentaria muito benefício para esses pacientes com a adição da supressão ovariana. O contrário foi visto para pacientes de alto risco, ou seja, pacientes que haviam recebido quimioterapia previamente, e nesse subgrupo, sim, a gente viu um maior benefício com a supressão ovariana, e um benefício maior quando combinado com exemestano, e um benefício intermediário quando combinado com tamoxifeno. A pergunta subsequente que deve ser feita é, qual é a magnitude desse benefício? É um benefício mensurável. A gente pode ver que pacientes de alto risco, elas realmente se beneficiaram da supressão ovariana, mas como sempre em doença receptor hormonal positiva, a gente precisa de um follow-up longo desses estudos para entender qual é o real impacto do tratamento em relação à sobrevida dessas pacientes. Então, até o momento, a gente não tem nenhum ganho de sobrevida com esses dados, quando a gente adiciona a supressão ovariana, mas é esperado que, de certa forma, que com follow-up prolongado, talvez a gente vá ver esse benefício para pacientes que tenham um alto risco de recorrência. Um outro ponto muito importante... Só te interrompendo um pouco. Na Claro. prática, como é que esses resultados afetaram a prática clínica suas dentro do Instituto Dana-Farber? Uma outra coisa que é tão importante, quando a gente está falando de supressão ovariana em pacientes pré-menopausa, nós estamos falando também, como você mesmo disse, de adição de efeitos colaterais muito importantes. Vocês são uma instituição que tem um histórico de fazer um acompanhamento desses pacientes jovens e das toxicidades. Como é que vocês têm feito isso? Vocês têm utilizado esses resultados no dia a dia, na condução dos seus pacientes? E se sim, como é que vocês têm feito o acompanhamento desses efeitos da pós-menopausa? Então, essa é uma ótima pergunta, Bruno. A adição da supressão ovariana está relacionada com um aumento de efeitos colaterais e aumento de efeitos colaterais significantes para os pacientes. Então, essas pacientes elas têm muito efeitos osteomusculares quando tratadas com exemestano, elas têm um aumento do risco de osteoporose. As mesmas pacientes tratadas com tamoxifeno e supressão ovariana, elas têm efeitos colaterais relacionados ao status pós-menopausal, o que é muito severo para essas pacientes que são novas. De forma global, a nossa conduta no Dana-Farber e o que a gente fez após entender melhor os resultados do estudo Soft and Text, esses estudos, sim, eles mudaram a nossa prática clínica e, de uma forma geral, a gente considera a adição da supressão ovariana para pacientes de alto risco, pacientes que provavelmente receberam quimioterapia adjuvante e que permanecem na pré-menopausa após o tratamento. Um ponto muito interessante e muito relevante é a discussão de qual que é o real benefício da adição do exemestano com supressão ovariana quando comparado ao tamoxifeno e supressão ovariana para pacientes de alto risco. Quando a gente olha os resultados que foram descritos no estudo, a gente sabe que a supressão ovariana com exemestano ela foi mais eficaz, mas é sempre importante ter em mente que a supressão ovariana com exemestano está associada a efeitos colaterais mais severos. E é sempre bom a gente tentar ver o que a gente soube sobre a literatura a respeito de tamoxifeno versus anastrozol, quando combinados com supressão ovariana em outros estudos. Por exemplo, a gente tem um estudo austríaco, o ABC-SG12, que é um estudo que foi um pouco diferente, que adicionou tamoxifeno ou inibidor de aromatase, ambos os braços em combinação com a supressão ovariana, desta forma dada apenas por 3 anos e não como mais prolongado como no estudo Soft and Text. Mas, de qualquer forma, esse foi um estudo que nos mostrou que, com follow-up prolongado, a estratégia de combinação com tamoxifeno foi um pouco melhor do que quando combinado com anastrozol ou com o inibidor de aromatase. Dessa forma,
A escolha entre exemestano ou tamoxifeno, quando dado em combinação com a supressão ovariana, ainda é uma questão aberta e uma questão individual. Talvez para algumas pacientes a gente deva considerar uma estratégia considerada mais eficaz, que seja os inibidores de aromatase com a supressão ovariana, quando comparados ao tamoxifeno e supressão ovariana. Uma população específica, uma população pequena desses estudos foram pacientes muito jovens, pacientes com menos de 35 anos. E para essas pacientes a gente viu um real maior benefício com a supressão ovariana quando combinado ao exemestano, e talvez sejam essas as pacientes que a gente deva tentar uma estratégia talvez um pouco mais agressiva em termos de supressão ovariana para essas pacientes. Algum papel vocês enxergam para o uso dos bisfosfonatos, pensando em preservar a massa óssea dessas pacientes? Essa é uma questão excelente. O uso de bifosfonatos para pacientes na doença receptora hormonal positiva ainda é controverso. A gente sabe que essa estratégia ela leva a uma redução da perda de massa óssea ao longo do tempo e talvez uma estratégia adequada para pacientes muito jovens, para as quais a gente considera a supressão ovariana por um tempo prolongado. A questão que permanece aberta é o real impacto do uso de ácido zoledrônico em relação ao risco de recorrência relacionado ao câncer de mama, que é um tópico que talvez mereça mais discussões e de uma certa forma permanece um pouco controverso. Tocando um pouco no outro assunto, o uso de tamoxifeno por mais de 5 anos. Esse é um assunto importante, as pacientes têm nos procurado, certamente isso acontece também no Dana-Farber. E como é que vocês têm motivados, como vocês têm selecionado os pacientes para tomar tamoxifeno por mais 5 anos e como tem motivado a aderência dessas pacientes? Porque elas contam na folhinha o último dia dos 5 anos. Então, tem várias variáveis que são importantes ao avaliar o benefício de tamoxifeno além dos 5 anos. A gente teve o resultado de 2 estudos grandes, que é o estudo Atlas e Atom, que mostraram que, de forma global, a adição de 5 anos de tamoxifeno para pacientes que haviam recebido 5 anos de tamoxifeno previamente levou um benefício para essas pacientes. O benefício não foi visto nos anos 5 e 10, ou seja, enquanto as pacientes estavam recebendo a terapia estendida, mas a partir do ano 10 até o ano 15 subsequente, a gente começou a ver um benefício com uma estimativa de um hazard ratio de 0,75 e um ganho absoluto variando entre 2% e 4%. De forma global, a gente considera uma terapia estendida para pacientes que têm um alto risco. E a dificuldade quando a gente conversa com pacientes e com nossos colegas é definir quem é alto risco. Então, alto risco para pacientes na pré-menopausa são pacientes que têm um volume de doença grande inicialmente. Pacientes com axila positiva, fortemente positiva, elas têm um risco aumentado de ter uma recorrência inicial, mas também um risco aumentado de ter uma recorrência tardia. Então, essas são pacientes que se beneficiam de uma terapêutica prolongada. Pacientes que têm um alto risco do ponto de vista biológico, pacientes que têm tumores com características mais agressivas, um grau histológico mais alto, ou uma variável genômica mostrando um alto risco, são essas talvez as pacientes que se beneficiam de uma terapêutica mais prolongada. E um último fator que é super importante é como que essas pacientes toleraram tamoxifeno por 5 anos. Se ela tiver uma tolerabilidade muito ruim por 5 anos, talvez essas não sejam pacientes que vão tolerar uma terapêutica prolongada por até 10 anos. Bom, Otto, queria te agradecer pela profundidade e pela clareza que você abordou o tema e esperamos, como você tem vindo muito ao Brasil, esperamos contar com você outras vezes nesse tipo de fórum. Será um grande prazer. Muito obrigado.